Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí. E como a gente prometeu, né, eu no caso, vamos fazer uma aula aqui que vai ser uma lista de exercícios, onde a gente vai dar um foco maior nas contas, que eu sei que é onde o calo para a grande maioria aperta. Mas vamos começar aqui, beleza? Então vamos lá. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes. Uma delas é o núcleo e a outra é a eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Vale lembrar que os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga, e a eletrosfera possui elétrons, cuja carga é negativa. E aqui a questão vai falar em relação a essa descoberta, indique a alternativa correta. Aí a gente tem que achar aqui: elétrons e prótons possuem carga neutra? Não. A carga dos prótons e nêutrons é negativa? Não. Qual que é a única alternativa aqui que me encaixa? Alternativa C. A carga dos elétrons é negativa, dos prótons é positiva e os nêutrons não possuem carga. Então, alternativa C. A questão número 2. Vamos lá. Com relação aos átomos e a transferência de elétrons, faça a análise das afirmações a seguir. Em relação à carga neutra, um átomo tem um elétron para cada próton existente no núcleo. Correto? Porque a gente não tem ausência de elétrons. Quando um corpo ele é dito eletricamente carregado, significa que ele tem um desnível de cargas elétricas. Então, se ele tem mais prótons do que elétrons, significa que esse corpo ele tem falta de elétrons, ou seja, ele é positivo, ele está positivamente carregado. Agora, se ele possui uma carga de prótons menor que a de elétrons, ele é um corpo que está negativo. E se prótons estiver em pé de igualdade com elétrons? Aí o nosso corpo é dito neutro. Sem grandes mistérios, né, pessoal? Até aqui, vida que segue sem nenhum problema. Beleza, então vamos para a segunda. Os elétrons girando em torno do núcleo percorrem órbitas, chamadas camadas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Mas vamos observar ali. A2, a princípio, correto também. Então, por eliminação, eu já teria como única alternativa a A. Mas vamos ver o que a 3 está falando para a gente. Cada camada pode conter um número máximo de elétrons. Beleza. E se a camada, a quantidade for excedida, os elétrons excedentes serão obrigados a se transferirem para a camada mais interna? Não, né? Sempre que as camadas se excedem, ele vai para a camada mais externa. Lembra lá que nós temos os níveis energéticos? K, L, M, N, O, P. É os nossos rankings, vamos colocar assim, das camadas elétricas. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um ponto de partida para a gente. Beleza. 3. Em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas. 1. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Tá certo isso daqui? Tá certo. Por quê? Se ele perde elétrons, significa que ele vai ter mais prótons. Fica desbalanceado, então nós temos um corpo positivo carregado. 2. Atritando-se uma bexiga com uma blusa, ambos inicialmente neutros. Eles se eletrizam com cargas iguais. Tem que lembrar lá da nossa aula, onde nós falamos, né, de como que vai funcionar, né? Você tem ali um corpo neutro, a transferência de cargas. Pô, professor, não lembro. Vou ensinar vocês como que resolve a questão sem ter 100% de certeza. Vamos olhar a 3? A 1 eu já sei que tem que estar, então a alternativa D eu já posso excluir. 3. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido
pela presença do indutor eletrizado. Tá certo ou tá errado? Pensa comigo. Se você está induzindo, significa que esse indutor ele tem que ter algum tipo de carga. Então, por eliminação, a alternativa 1 e 3. 4. Existe um campo de força em torno de um corpo carregado. Esse campo é chamado de eletrostático. É representado por linhas. Como que são essas linhas? Aí você tem que lembrar lá dos nossos exercícios, né? Se nós temos corpos com cargas opostas, como que vão atuar essas cargas? Então vamos olhar aqui. É representado por linhas. Tendo em vista a afirmação, assinale a alternativa que faz a representação entre campos com cargas opostas. A única plausível aqui, a alternativa B. 5. Analise as afirmações a seguir. Os efeitos da eletricidade estática devem ser considerados na operação de manutenção de aeronaves, pois pode haver interferência estática nos sistemas de comunicação devido à carga estática criada pelo movimento da aeronave através da massa de ar. Tá certo, né, pessoal? Então, pelo atrito da estrutura da aeronave com o ar de impacto, a gente vai ter ali a carga elétrica sendo gerada, vamos falar dessa forma. As cargas estáticas não precisam ser consideradas no reabastecimento. Pô, não vou nem terminar de ler isso aqui. Você sabe que tem que ser feito a equipotencialização e o aterramento. Então, esquece essa daí. O sistema de aterramento usado nas aeronaves e nos abastecimentos é desnecessário. Pô, nem precisa continuar, né, pessoal? Então, a alternativa D, apenas a primeira está correta. 6. Sobre a corrente elétrica, assinale a alternativa correta. É o nome dado ao movimento ordenado de elétrons em um condutor e a sua unidade é o ampere. Tá certo? Tá certo. Então, nós temos aqui a corrente elétrica. Sobre os dois sentidos da corrente que podem ser adotados em um circuito, é correto afirmar que, no sentido convencional, vamos lembrar, sentido convencional da corrente elétrica, nós temos do mais para o menos. Porém, o sentido real é do menos para o mais. Então, no sentido convencional, a corrente parte pelo polo negativo. Não. O sentido real é do polo positivo. Não. No sentido convencional da corrente, a corrente parte do polo positivo da fonte de alimentação e vai em direção ao polo negativo. Então, alternativa C. Vamos lá. A resistência elétrica de um condutor é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A conectividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência do fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A, a seção reta, né? A seção transversal lá do nosso condutor. A tabela relaciona a sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Pessoal, essa questão aqui é uma bela de uma pegadinha. Por que que ela é uma pegadinha? Já vou explicar para vocês. Opa. Vamos colocar aqui mais uma imagem aqui, mais um pente aqui pra gente. Só um minutinho. O que que acontece? Na nosso enunciado, ele está falando em resistividade. Mas a tabela está falando em condutividade. Então tem uma diferença aí. Quanto mais condutor é o nosso material, menos resistivo ele é. Então vamos olhar aqui na nossa tabela. Dentre os materiais aqui, a gente sabe que o cobre é um excelente condutor. Tem alguém aqui que conduz melhor que ele? Tem, a prata. Porém, nas alternativas a gente não tem. Então, qual desses aqui tem a maior condutibilidade? O cobre.
Se ele é o que mais conduz, por consequência, é aquele que tem a menor resistência. Assinale a alternativa aqui na 9, onde nós temos somente materiais isolantes. Então vamos lá. Prata, cobre, ouro e alumínio? Pô, cobre não é. Borracha, vidro, cerâmica, alumínio? O alumínio, ele não é um grande condutor. Então vamos colocar aqui como se fosse uma possibilidade. Charlie, precisa do cobre aqui? Não. Vidro, borracha e cerâmica. Ah, essa alternativa aqui está melhor. Por quê? A gente está falando de vidro, borracha e cerâmica. Todos são excelentes isolantes. Enquanto aqui, ó, nós temos o alumínio que, embora não seja um excelente condutor, ele é um condutor muito utilizado. Então, alternativa D. Qual a sequência correta de cores para um resistor de 1 kΩ com tolerância de mais ou menos 5%? Pessoal, vou abrir aqui uma página no Google para a gente ver como que calcula essa bagaça. Vamos lá. Vou abrir essa imagem, tá? Sitezinho aqui do mundo da elétrica. O que que nós temos aqui? A gente tem um condutor de 1 kΩ. Então, como a gente tem um condutor de... Peraí que não está abrindo aqui. Um condutor de 1 kΩ. Quando a gente fala de condutor de 1 kΩ, significa que nós temos um condutor de 1000 ohm. Como que a gente faz a leitura? Primeiro de tudo, a gente tem que descobrir esse cara aqui. Esse cara é o número 1. O número 1 é a cor marrom. Beleza, cor marrom. A segunda faixa, que é o que a gente precisa, ele tem que ser o 0. Então, esse 0 aqui tem que ser preto. Perdoem o garrancho, estou escrevendo com o mouse. Estão percebendo que aqui a gente não tem como ter um terceiro zero, vamos colocar assim. A gente tem que ter um multiplicador. Então, aqui, que número que é 100? Tem que ser 10 à segunda. Que para nós, neste momento, 10 à segunda, que é o número de zeros, nosso multiplicador é o vermelho. Beleza, e a tolerância? Bom, a tolerância que é o nosso pulo do gato aqui. Vamos lá. Nós temos marrom, preto e vermelho. Só nessa brincadeira aqui, a gente já mata a questão. Mas, pô, e essa tolerância de 5% que ele está falando ali? Percebam que aqui ele está sem a nossa margem de tolerância. A nossa tabelinha tem que ser essa aqui, o resistor de 4 faixas. 5% nós temos a cor dourada. Beleza? Pessoal, essa questão de tabela de cores, sendo muito sincero, eu não acho que vale tanto o esforço de decorar, tá? Porque é uma questão bem centralizada, eu acho que tem coisas mais importantes e mais difíceis para serem decoradas aí para a prova de vocês, tá? Dando continuidade, a corrente elétrica contínua é aquela que não sofre variação no sentido e nem no valor. Depois, quando a gente falar de corrente alternada, vai fazer um pouquinho mais de sentido aí essa frase, beleza? A finalidade do interruptor no circuito elétrico. Pô, não precisa, né, pessoal? Aqui é fácil, né? Ligar e desligar o fluxo de corrente. As unidades empregadas para medir resistência, voltagem e amperagem são resistência, ohm, voltagem, volt, amperagem, ampere. Lembrando que eu não concordo com o modo como isso é chamado na apostila. Porém, a gente segue aí o que está escrito, beleza? Agora sim, a ponte entre os resistores aí, os componentes, aquele utilizado para variar a quantidade de corrente que flui em um circuito. Reostato e potenciômetro. Agora sim começa
a nossa brincadeira aí de vermos como que é feito o cálculo. Vamos lá pela questão 15. Questão número 15. Três resistores de resistências iguais estão associados em paralelo. Determine a resistência equivalente. Vamos lá. Quando a gente fala que nós temos resistores em paralelo, nós estamos falando disso aqui, certo? Ele me fala que um resistor tem 2 ohm, o outro tem 3 e o outro tem 4. Qual é a resistência equivalente? Galera, faz como eu já passei a dica para vocês. Faz em parzinho para não se perder, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Resistência A. A resistência A é a minha associação de R. Vamos chamar cada um aqui de uma resistência para ficar mais fácil. R1, R2 e R3. A minha resistência A é a resistência 2 vezes a resistência 3 dividido por R2 mais R3. Então, eu tenho 3 vezes 4 dividido por 3 mais 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 3 mais 4, 7. Beleza? Ah, professor, vou já simplificar isso aqui. Calma, deixa desse jeito por enquanto. Mas se você já quiser usar a calculadora, vamos dizer assim, você já está no modo apelão da parada, então vamos jogar na calculadora. Vamos lá. 12 dividido por 7 vai dar esse número astronômico. Vamos arredondar aqui para 1,71 para intuito aí de facilitar a nossa vida. Isso é a minha resistência A. Galera, dica, pega e redesenha essa bagaça para você não se perder. Ah, mas vai dar trabalho. Sim, exato. Mas é melhor do que errar a questão de bobeira. R1 e RA. Agora eu sei que a minha resistência equivalente vai ser a combinação desses dois. R1 vezes RA dividido por R1 mais RA. Vamos lá? 2 vezes 1,71 dividido por 2 mais 1,71. Então, 2 vezes 1,71. 2 vezes 1,71. 3,42. Dividido por 3,71. Vamos lá, dividido por 3,71. Aproximadamente 0,92 ohm. Por consequência, a alternativa C. Ah, professor, ficou meio confuso. Calma que a gente vai fazer mais contas aí, beleza? 16. Na 16, a gente tem um resistor ôhmico de resistência elétrica igual a 2 ohm, sendo atravessado por uma corrente elétrica de 1,5 ampere. Determine a quantidade de energia elétrica dissipada. Energia elétrica dissipada nada mais é do que potência. Potência é igual a V vezes I. A gente tem duas formas de fazer isso aqui, mas eu vou fazer desse jeito porque é o que costuma dar menos dor de cabeça para quem está fazendo. Beleza? Então, vamos lá. V, qual que é V? Eu sei que V é igual a R vezes I. Eu sei que a resistência do meu resistor é 2. A corrente que passa por ele é 1,5. Então, eu sei que a tensão é 2 vezes 1,5, 3. Volto para a minha fórmula. A potência
é igual a 3 vezes a corrente. Qual que é a corrente que ultrapassa o meu condutor? 1,5 ampere. Logo, eu sei que a minha potência é de 4,5 watt. Alternativa D de dado. Putz, professor, agora ferrou. Olha essa questão. Como é que eu vou saber o que está em série, o que está em paralelo? Calma. Vamos lá. Questão 17. Quando nós temos essa questão, costuma dar um pouco de medo. Eu vou passar igual eu sempre faço. Galera, redesenha o circuito, não vai de cabeça. Beleza? Vamos chamar esse resistor aqui de R1. Esse cara aqui de R2. Esse cara aqui de R3. Eu só estou nomeando, pessoal. Você podia chamar de RA, R', R Thundercat, R Thunderbolt. Tanto faz. Você só não pode se perder nos nomes que você botar para cada uma dessas bagaças aqui. Beleza. Aqui você tem uma ramificação. Vamos chamar esse cara aqui de R4. Ele tem 3 ohms. Esse cara de R5. Esse aqui é o nosso R6. Pessoal, escrever no mouse dá um trabalho violento. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo aí para ajudar o máximo de pessoas, hein, pessoal? R7, R8 e R9 aqui. Pronto, redesenhei o meu circuito. Vou tirar um print só para ficar mais fácil aqui, para a gente poder brincar um pouco mais aqui com a, a logística por trás disso, tá? Estão vendo que eu só redesenhei, é o mesmo circuito. Se eu quiser, ó, eu podia ter feito isso aqui. Agora que eu pensei nisso. Mas não é o que eu quero fazer. Por quê? Quando você redesenha, você começa a ter uma noção do que você vai fazer. Primeira coisa de tudo, faz o caminho da corrente. Imagina que ele está saindo desse ponto A e indo para o ponto B. Então a corrente passa por R1, beleza? Chega nesse ponto, ela se divide em 3 ramais diferentes. Ela passa por R4, passa por R5 e vem para cá. Nesse ponto, ela se divide de novo. Passa por R6, passa por R7 e encontra-se nesse ponto. O que acontece neste exato momento? R4 e R9, eles estão em paralelo? Não. Antes disso, você tem que fazer o quê? Sempre o que está mais fácil. A corrente que passa no R4 não é a mesma que passa no R5? Então, eu sei que R4 e R5 estão em série. E a corrente que passa no R6 não é a mesma que passa no R7? Então, vamos lá. Escreva as coisas para você não se perder. Então, vamos chamar aqui de RA é igual a R4 mais R5. E esse outro aqui embaixo, que é o nosso RB, é igual a R6 mais R7. Redesenha a varada de novo. Ah, professor, mas dá trabalho. Sim, exato. Dá trabalho e é para dar trabalho mesmo.
R1, R2, R3. Olha só o que vai acontecer agora, que é importantíssimo. Lembra que a gente tinha dois resistores ali? Agora a gente só vai ter um em cada ramal. Então aqui, ó, a gente tem RA e aqui a gente tem RB. Quem que é esse cara aqui? Não é o nosso R9? E esse cara aqui não é o R8? Agora, o que acontece? Você tem R9 em paralelo com RA, R8 em paralelo com RB. Então, agora vamos lá, de novo. Agora eu vou chamar de R Charlie e R Delta. R Charlie é igual a R9 vezes RA, dividido por R9 mais RA. Vamos para o R delta. R delta, eu vou ter R8 vezes R bravo, dividido por R8 mais R bravo. Vamos de novo. Redesenha a parada. Vou abrir uma nova aqui, senão vai acabar apagando tudo que a gente fez, tá? Vamos lá, redesenhando o circuito. Eu vou ter algumas inalteradas, porque a gente ainda não mexeu com elas. E essas duas agora viram duas resistências separadas. R1, R2, R3. Agora, R delta e R Charlie. Agora eu vou ter a minha R eco, a minha resistência eco. Nada mais, nada menos do que a corrente agora ela passa aqui e não se divide em RC e R delta. Então, R Charlie mais R delta. Percebam que até agora eu não fiz uma conta, eu só estou conjecturando. Depois eu volto fazendo tudo, vocês vão ver que é extremamente rápido. Beleza, desenho o circuito de novo. R1, R2, R3, R eco. Agora eu vou fazer o meu R Fox. A corrente não divide nesses dois caras aqui? Então, R Fox é igual a R2 vezes RE dividido por R2 mais RE. Redesenho o circuito pela última vez. Nós vamos ter aqui agora somente três resistências em série. R1, R Fox e R3. Como nós vamos ter somente essas três agora, é simples. A minha resistência equivalente vai ser R1 mais R Fox mais R3. Agora vem a parte, entre aspas, difícil, que é o quê? Fazer a conta. Vamos lá. R4 mais R5. 3 mais 1, 4. R6 mais R7. 1 mais 3, 4. R Charlie. R9 vezes RA. R9, 12 vezes RA, 4. Dividido por 12 mais 4. Isso aqui nada mais, nada menos do que 48 dividido por 16. 48 dividido por 16, 3.
escrever aqui embaixo que apertou um pouco ali. 3. R delta, R8 vezes R bravo. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Isso aqui é igual a 2 ohm. R eco é igual a R Charlie, que nós calculamos como 3, mais R delta, 2, que isso aqui dá pra gente 5. R Fox é R2 vezes RE. R2, 5 vezes 5, dividido por 5, mais 5. Isso aqui dá 2,5. Resistência equivalente é igual a 5 mais Rfox, 2,5, mais R3, 5. 5 mais 5, 10, mais 2,5, 12,5 ohm. Vamos olhar lá na nossa planilha? Alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Percebam que é realmente uma conta, entre aspas, extensa. Não é aquilo que você vai encontrar numa prova muito difícil, mas é bom para você conseguir praticar e visualizar essa questão de o que fazer, como calcular, como montar o seu algoritmo. Isso que a gente montou aqui é um algoritmo. É o passo a passo para você resolver uma questão. Pessoal, já está extremamente extensa esse vídeo, então, para não ficar mais cansativo do que já está, a gente continua na próxima aula, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula, pessoal. Não se esquece de se inscrever e curtir, compartilhar o vídeo aí. Valeu!